Diz assim: mas sois geração, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém, igreja? Aleluia. Feche os teus olhos aí. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer, meu Pai, em nosso meio nesta noite. Na nossa dependência, é pela ação e mover do Espírito Santo, é pela ação e pelo mover da Tua palavra que edifica, que exorta, meu Pai, que nos corrige, que nos leva ao local certo, meu Pai. E muito obrigado, Senhor, por estar aqui, neste momento, sendo instrumento do Senhor, para que o Senhor possa falar da Tua palavra, possa ministrar aos nossos corações, e nós saímos daqui com alguma direção, a direção vinda do Senhor, vinda do Teu trono, para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus queridos, glórias a Deus. O que nós vamos falar hoje é a respeito da manifestação dos filhos de Deus. Fala, manifestação dos filhos de Deus. Lá em Romanos 8 vai falar assim, que é uma ardente expectativa do mundo pela manifestação dos filhos de Deus. Há uma ardente expectação, há uma ardente expectativa para que nós, como filhos de Deus, transformados pela graça, transformados pela misericórdia do Senhor, se manifeste nos locais mais comuns das nossas vidas, mais cotidianos, mais rotineiros. É lá que o Senhor tem colocado a minha e a tua vida, para que lá nós sejamos o farol, para mostrar o lugar, que sejamos a ponte, intermediando, trazendo as pessoas para perto do Senhor. Então, meu querido, quando nós lemos esse versículo, 1 Pedro 2,9, ele está dizendo: ei, vocês foram eleitos, escolhidos. Que é a mesma coisa, geração eleita, geração escolhida. Eu já ministrei aqui a respeito disso, que você não foi eleito pela tua capacidade, não foi eleito por causa do seu persuasão, por causa das tuas habilidades. Você foi eleito por causa de Cristo Jesus, e o que Ele fez por mim e por você, nos deu, meu querido, a oportunidade de agora sermos geração eleita, sacerdócio real. O que é isso, sacerdócio real? Quer dizer, você está disponível para um reino, o reino inabalável do Senhor Jesus aqui nessa terra. Eu e você somos passageiros, mas nós temos um chamado, nós temos algo a fazer aqui, é manifestar o reino dos céus aqui na terra. O reino do céu já está presente, meu querido, por onde eu e você habitamos, por onde eu e você pisamos os nossos pés, nós estamos proclamando o reino do Senhor. Quem crê que demônios ou casta de demônio, ele ocupa um lugar, um território da nossa sociedade? Eu creio nisso. É só você olhar a nossa antiga rodoviária. Legiões de demônio ali agindo. Então nós estamos disponíveis para quê? Para expandir o reino dos céus aqui nessa terra. Para trazer o reino dos céus aqui na terra. Cristo Jesus falava: agora está chegando o reino dos céus. Jesus veio para proclamar, anunciar a chegada do reino dos céus aqui na terra. E agora Ele delegou a mim e a você a continuidade disso. Então, aonde eu pisar a planta dos meus pés, meu querido, os demônios têm que sair, as castas têm que sair. Nós temos que estar preparados, nós temos que estar entendendo e consciente do nosso chamado. Eu não lembro o pregador, mas ele falava, ele chegava numa cidade, ele proclamava: demônio, esse lugar está pequeno aqui para mim. Esse lugar está pequeno para nós dois. Então vai ser necessário você sair, porque eu estou chegando. Consciente que ele transmitia uma mensagem, consciente que ele estava avançando com o reino dos céus. Então ele está te chamando: ei, você é a geração eleita por aquilo que Cristo fez por mim e por você, não pelas suas habilidades. Agora você está a serviço de um reino.
para estabelecer o reino dos céus, para estabelecer a luz do Senhor, para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho nesses lugares que estão sendo assolados, meu querido. Está comigo aí, igreja? Então nós somos vocacionados. Aí ele está chamando aí, você é a nação santa, você é um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. Nós temos algo do Senhor em nós, é isso que nós vamos ver. Para manifestar, nós temos que ter característica. Para refletir algo, eu tenho que receber algo dele. E eu gosto de dar o exemplo dessa palavra quando eu falo a respeito dos meus filhos. Cada um dos meus filhos tem uma característica parecida comigo, só que tem o Vitório que é muito mais parecido. Então, aonde você vê o Vitório, você vai falar que aquele lá é o filho do pastor Ednilson. Porque ele transmite algo que ele recebeu de mim. E é assim que o Senhor tem feito comigo e com você. Ele tem nos dotado de virtudes, dotado com dons, para que eu e você possamos transmitir aquilo que vem dele, as características dele. Então a manifestação dos filhos de Deus ocorre porque eu e você somos vocacionados, somos chamados, somos eleitos, mas além disso nós recebemos algo do Senhor para transmitir, para anunciar, para revelar, nos lugares onde eu e você estivermos, nós estamos ali para transmitir as virtudes daquele da qual nos chamou, das trevas para a maravilhosa luz. Então, meu querido, para manifestar num mundo vazio e sem esperança, possuímos dentro de nós a resposta para aquilo que todos procuram. Como filhos, temos a responsabilidade de apresentar o Pai, demonstrar suas virtudes de compaixão e de amor por vidas, nos arriscando a cumprir o nosso chamado para esse tempo. Você tem convicção que você foi chamado para esse tempo? E é um tempo, meu querido, vai ser desafiador para mim e para você, porque não vai ser um tempo fácil. Não vai ser um tempo de posicionamentos. E nós estamos sentindo isso. A pressão vai aumentar. Eu perguntei para o Gabriel esses dias, é isso mesmo que tu quer, Gabriel? Porque já perguntaram para mim. Porque vai ser o momento, meu querido, de a gente arriscar o nosso chamado. João Batista teve a cabeça decepada, meu querido, porque ele afrontou o pecado do homem. O pecado de um rei. E todos falando, não vai, eu vou. Assistindo esses dias, esse episódio, não sei se vocês sabem, mas tem um aplicativo chamado The Chosen, ou The Chosen, né, que é o CH, que ele fala o The Chosen, a respeito da vida de Jesus, aqui o mistério de Jesus. Tem o segundo, já tem a segunda série já, que está toda, como eu posso dizer, traduzida, mas tem a primeira série legendada. E o que os discípulos falavam para João Batista era não ir, porque era muito arriscado confrontar a autoridade. Mas ele falando, eu tenho confiança, nós precisamos confrontar o pecado. Você está com convicção de afrontar o pecado nesse tempo, meu querido, mesmo arriscando a tua pele? Vão ser dias de posicionamento, dias de convicção do nosso chamado, dias de convicção que nós somos mártires. Mártires quer dizer que você vai morrer por alguma causa, e não pelo sucesso da causa. Então está tendo umas projeções aí com relação àquilo que podemos ter no nosso país, de que a coisa vai apertar, que a coisa vai arrochar. Mas uma coisa é certa, seja agora, ou seja daqui um pouquinho mais para frente, a coisa vai arrochar. E uma das coisas que eu tenho falado de uma maneira assim, brincando até, ore, meu querido, ore, eu falo para a pessoa, para que a visão teológica que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação aconteça. Ore para que isso esteja certo. Porque tem a outra visão também, que é a tribulacionista, que a gente vai passar pela grande tribulação. E todas elas têm amparo bíblico. E eu brinco, orem para que
nós não enfrentamos a grande tribulação. Aí cada um tem um ponto de vista, eu não quero entrar nesse mérito, não estou aqui para entrar nesse mérito. Mas é bom que você entenda os dois lados, o que a Bíblia fala a respeito de um e de outro. E eu falo para vocês estão querendo ser grandes mártires? Arriscar a pele, arriscar a cabeça, arriscar a sua reputação no meio do grupo? Chegou o tempo, meu querido, porque tem um chamado para a tua vida, anunciar as virtudes daquele que vos chamou. Você é a geração eleita por causa do sangue de Cristo, que nos elegeu nele. Você é sacerdócio real. Você está a serviço de um reino. Você está a serviço de um rei. E por isso que ele fala que nós somos forasteiros, mas nós estamos aqui com uma missão. Essa missão é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Deus não está mais constituindo uma nação a partir de um povo. Deus está construindo uma nação a partir dos teus filhos. Nós somos filhos adotivos. Lá em Gálatas 4 vai falar que Deus nos adotou por meio de Cristo Jesus. Em Romanos 8 também vai falar de adoção. No capítulo 12, 13 e 14, ele fala que nós somos adoção, que Abba Pai, nós somos adotados por meio de Cristo. Só que essa palavra adoção, ela tem um outro significado popular, ou diferente do popular para nós. Na nossa célula nós recebemos com muita alegria um filho adotivo, vocês logo vão estar vendo ele aqui. A Lucélia e o Renato adotaram uma criança de 4 meses. Lindo, lindo, lindo. E qual a característica do filho adotivo? Ele não tem genética do pai e da mãe que adotou. Ele não tem nada parecido, ele não tem o sangue dele. Mas essa palavra que fala que Deus nos adotou com ele, é porque Deus nos transformou a nossa natureza, Deus transformou a nossa identidade, a velha e corrompida natureza, a velha e destruída natureza pela semente corruptível de Adão. Agora Deus nos transformou, agora Deus mudou a nossa natureza, a nossa identidade, a semelhança de Cristo, dizendo: vocês têm um DNA espiritual que é do meu filho. E vocês receberam isso, nós recebemos isso. A característica do Filho está em mim e em você. E nós temos o poder de transmitir a Cristo neste mundo, porque o Espírito dele habita dentro de mim e dentro de você. Não é somente morada, é uma atuação do Espírito em mim e em você, meu querido, nos incomodando, nos chacoalhando, dizendo: ei, você tem algo aqui dentro que possui o poder, o dunamis do Senhor, para transformar a tua vida, para que você possa refletir e trazer para o mundo aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor te dotou com os dons, com os talentos, com a unção, com o chamado, porque o Senhor quer que eu e você, com essa nova natureza, reflitamos a glória dele neste mundo. Então nós não somos filhos adotivos sem o DNA, sem uma genética dele. Nós recebemos algo do Senhor. E eu e você nós recebemos essa natureza, essa identidade. Então a natureza pecaminosa de Adão agora foi transferida para uma nova natureza de Cristo. Da semente corruptível de Adão para agora para uma semente incorruptível. Em 1 Pedro 1:23 diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Somos filhos legítimos, chamados para evidenciar a Cristo. E como eu falei em Gálatas 4, vai falar assim, que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, para que nós podemos clamar agora: Abba, Pai. Romanos 8:29 diz assim: predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. 1 Pedro 2:9 foi o que a gente leu, chamados para proclamar as virtudes dele. Mateus 5:16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai. É fácil ser luz onde tem luz.
Se eu apagar aquele refletor ali, não vai causar diferença nenhuma aqui no ambiente. Se eu apagar aquele ali, também não vai causar nada. E às vezes nós estamos se comportando assim. É fácil ser crente aqui dentro da igreja. Mas nós somos chamados para expandir o reino dos céus. Temos que sair do nosso comodismo. Temos que sair da nossa preguiça espiritual. Temos que avançar, temos que proclamar, temos que pregar o Evangelho. E não se conformar com o padrão deste mundo. O padrão do mundo é uma coisa, o padrão da Bíblia é outra. Eu estou servindo o reino dos céus, o padrão da palavra, o padrão de Deus. Hoje eu falei para o Ministério de Louvor: você confia no poder da palavra? Eu vou usar essa música que não pedi, mas colocou agora. Se eu confiar que essa música que está tocando de fundo vai tocar vocês, eu estou transferindo o poder para uma coisa que não te transforma. Parece que a gente precisa de algo externo, algo a mais do que a palavra de Deus, que o Espírito Santo para mover e tocar na vida do homem. Então quer dizer que a gente não confia 100% no poder do Evangelho, que a gente não confia 100% na ação do Espírito Santo. Pastor José Luiz chama isso aqui a música, como que é a música? A música de arrependimento. Coloca a música de arrependimento aí. Parece que a gente precisa de que venha uma música, venha algo para tocar a nossa vida. Ei, você tem que ter o coração aberto, dizendo: Pai, eu estou aqui, eu quero ouvir a Tua palavra. Corrige no que precisa corrigir, edifica o que precisa ser edificado, tira o que precisa ser tirado. Ou a gente confia 100% na palavra de Deus, no mover do Espírito Santo, meu querido, ou você está usando mendiga gospel. Ou você crê que o louvor liberta, ou você precisa de um instrumento para tocar, para fazer você. Eu gosto do louvor, irmão. Eu gosto do louvor, eu gosto sim. Mas cuidado ao usar esse recurso para manipular as emoções das pessoas. Walter falou aqui, sem emoção, mas com razão. Então, meu querido, você tem algo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele que vai te moldar as características do Pai, as características do Filho, para que você possa transmitir o reino dos céus aqui na terra. Você tem algo a demonstrar, meu querido. Você tem algo fluindo, um poder fluindo sobre a tua vida, que vai te capacitar, meu querido, a transmitir o reino dos céus e a converter pessoas. Confia no poder do Espírito Santo, confia no poder da palavra. Ela toca a vida da pessoa, ela tem o poder de transformar a minha e a tua vida. Ou a gente confia, ou a gente não confia, meu querido. Aí nós voltamos à raiz do Evangelho, à raiz da igreja, a igreja primitiva. Se reunia de casa em casa, oravam juntos, partilhavam juntos, da simplicidade, da singeleza do coração, dizendo: nós cremos naquele que habita em nós. Porque quando desceu o Espírito Santo, a igreja se reuniu. E dizendo: nós cremos no Evangelho. Nós cremos no poder da palavra. Nós temos convicção do que nós vimos, do que nós testemunhamos, e nós vamos morrer por essa causa. Você está pronto para morrer por essa causa? Olha que Deus está vendo. Então nossa identidade, o nosso chamado transborda a Cristo neste mundo, meu querido. O fracasso não está na ausência de poder, mas na ausência de expressar e comunicar as virtudes e a natureza de Deus em nós. Estamos mais preocupados com as manifestações de poder
do que na expressão da virtude daquele que nos chamou, daquilo que tem dentro de nós. Ninguém rodou lá no culto hoje, ninguém caiu, não ressuscitaram 3. Chorei dentro do quarto lá, mas não aconteceu nada. Fui na igreja, não saí tocado. O louvor hoje estava meia boca, né? Não me tocou. Aquele baixista com aquele som alto. E a gente se apega a essas coisas supérfluas. Tá certo, tem sua importância sim, não vou menosprezar tanto assim não. É bom quando tem um louvor, uma equipe, adoração, tal. Mas eu estou querendo que você entenda que você não precisa, porque o Pai procura os verdadeiros. Procura os verdadeiros. O Pai está te procurando. Então a nossa natureza, a natureza do nosso ministério, meu querido, não é profissional, mas é pessoal e vocacional. Profissão é aquela que eu exerço 8 horas trabalhando, né? Depois eu tiro a capa, né? Se eu sou médico, se eu sou enfermeiro, tiro a capa e vou para o meu descanso. Não, isso não é não. Nosso ministério, meu querido, é pessoal e vocacional. Você tem uma vocação. O êxito nosso está em se tornar a semelhança de Cristo nesse mundo. E agora nós temos uma nova posição e uma nova condição. Nós somos tirados da sujeição das trevas, nós somos tirados da sujeição da escravidão do pecado. E agora nós estamos sendo transportados com Cristo, meu querido, para algo maior, para algo melhor. Jesus transformou a nossa natureza suja pelo pecado, mas agora limpa e purificada pelo Espírito Santo em nós. Fala, Jesus transformou a minha natureza. A natureza de Adão não tem mais, agora temos a natureza de Cristo. Jesus transformou a nossa essência, a essência pecaminosa agora para uma essência santificada. Jesus transforma a nossa natureza, nos entregando uma identidade. Jesus transforma também a nossa essência do pecado agora para a santidade. Em Tito 3,3 vai dizer assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do nosso espírito. Ele nos lavou, nos regenerou, Ele nos renovou. Então a primeira característica do Filho de Deus é a natureza transformada e a essência transformada. Qual que é a primeira característica que foi mudada? A nossa natureza, a nossa essência e a nossa identidade. Está comigo aí? Vamos para a segunda. Abre em Romanos 8, 11. Diz assim: e se pelo Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Em 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Em Romanos 12, versículo 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em 2 Coríntios 4, 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dada de Deus e não de nós. A segunda característica é que nós somos um povo separado, um povo santo.
Nós somos a habitação e santuário do Espírito Santo. Deus vivificou os nossos corpos mortais pelo teu Espírito que habita dentro de mim e de vocês. E agora diz: ei, apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque agora vocês são tesouros, vocês é este tesouro em vaso de barro. E aqui eu preciso que você entenda algo, quando ele fala povo santo e povo separado, que nós somos habitação. Em Gênesis 1, versículo 1, diz assim, para que vocês possam entender essa questão: no princípio criou Deus os céus e a terra. No Gênesis 2:7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem foi feito alma vivente. Aqui nós lemos dois textos que vai falar de terra. Só que quando você vai buscar nos originais, cada palavra terra tem o seu significado. Em Gênesis 1:1, quando fala terra, ele está falando de Adamã, um pedaço, uma porção específica da terra. Eretz, que é uma parte grande da terra. Deus fez os céus e a terra, uma parte grande da terra. Só que quando ele fala em Gênesis 2:7, que formou o homem do pó da terra, essa palavra terra é Adamã. Daí que vem o nome, a origem do nome Adão, porque ele foi feito do pó da terra. Então tem Eretz, toda a terra, a grande porção da terra, e o pó da terra, que é Adamã. Em Êxodo 3, versículo 5, que é o chamado de Moisés, quando ele vira e olha a sarça, Deus fala com ele: não te chegas para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu está pisando é terra santa. Essa palavra terra, ela é também Adamã, um fragmento da terra, o lugar onde Deus pisou na terra. O lugar onde Deus pisou, ele também santificou. Então agora nós podemos juntar duas palavras: Adamã Kodesh, ou Adamã Kadosh. Para os mais antigos, Kadosh quer dizer santo. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós somos pó da terra, que nós somos vasos de barro, separados, que o lugar onde Deus toca na terra, Ele santifica aquele lugar. Só que Deus está nos chamando de vasos de barro, que nós temos um tesouro. E eu falei no exemplo anterior, na passagem anterior, que agora habita dentro de nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quer dizer, Deus tocando nesta terra através de mim e de você. Agora eu e você somos Adamã Kodesh, terra santa. Nós somos a nação santa. Então, meu querido, você é esse vaso de barro que tem um tesouro precioso dentro de você. É Deus tocando na terra através de mim e de você. Você acredita ou não? Acredita, igreja? Certeza? Então Deus colocou o seu valor em algo que não tinha valor. Deus colocou o seu valor em algo que não tinha valor. O que tem mais valor, o vaso ou o tesouro que está dentro do vaso? Tesouro. Quando Adão peca, Deus troca suas vestes, espalha folhas de figueiras. As folhas de figueira representam o que? A natureza decaída do homem. Mas Deus está falando agora: não, agora eu te transformei por dentro, eu te dei uma nova identidade, eu te dei uma nova natureza, te dei uma nova essência, e agora você é a minha nação santa, porque eu habito dentro de vós, e no lugar onde eu estou, eu santifico. É Deus colocando dentro de mim e de você aquilo que é dele. E o conceito, meu querido, de santidade ou de santificação é ser separado para uso exclusivo.
O conceito de santificação, algo que se torna santo por causa da presença de Deus, separado para uso exclusivo de Deus. Então, quando nós geralmente consagramos os nossos bebês, nós estamos dizendo: Senhor, estou consagrando ao Senhor. O Senhor, quando nos escolheu, Ele está falando: ei, eu estou te separando deste mundo, eu estou te separando do pecado, porque agora eu vou habitar dentro de vós. Mas toda separação é porque tem um envio. Tudo que Deus faz, tudo aquilo que Deus separado é para ser exclusivo para uso dele. Então, se Deus nos separou, meu querido, Deus também quer nos usar. Nós somos instrumentos de Deus nesse mundo para levar as boas novas do Evangelho, para pregar a este mundo. É Deus fazendo por meio de mim e de você, apesar das nossas imperfeições. Mas Deus separou. Não por causa da tua perfeição, mas por causa do que Cristo fez, que nos redimiu, que nos libertou, que nos santificou, que nos transformou à imagem do teu Filho. Então Deus está falando o que agora comigo? Ei, a primeira característica, natureza transformada, essência transformada, uma nova identidade. A segunda característica, que agora nós somos um povo separado. E você entendeu o conceito, porque nós somos pó da terra, nós somos Adamã. Agora Adamã Kodesh, terra santa do Senhor, a nação santa do Senhor, para uso exclusivo do nosso rei. É isso que Deus vai falando, meu querido. Nós somos templo, lugar de habitação. Eu sou casa, como diz uma música, eu sou casa, eu sou sua morada. Somos instrumento vivo do Senhor. A segunda e terceiro ponto, que nós somos igreja. Olha, que novidade, pastor. Abre Mateus 16, só para dar o tempo de tomar água. Mateus 16, versículo 15. Vai dizer assim: e disse ele: e vós, que dizeis que eu sou? Jesus perguntando aos seus discípulos. E Simão Pedro respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na teologia tem a questão da primeira menção da palavra. E a primeira menção da palavra igreja ou eclésia no seu original, ou eclesia, é nesse texto. E agora vamos voltar a esse tempo aqui, voltar a esse momento, que quando Cristo fala para Pedro e para os apóstolos, que vocês agora serão a minha eclésia ou a minha igreja, Pedro e os discípulos tinham que ter consciência e entendimento do que significava igreja. Não é verdade? Se eu falo uma palavra que você não está entendendo, você não vai me entender, não vou conseguir expressar. O que você disse? Então, quando Jesus fala para os discípulos, igreja ou eclésia, quer dizer que na cultura romana, na cultura daquela época, aquela era uma palavra comum a todos eles. Quando ele fala que agora vocês serão a minha igreja, fez sentido para Pedro o que Jesus estava querendo transmitir, porque era uma palavra popular, era uma palavra do cotidiano deles. E o que então é eclésia? Todos vocês conhecem a história da expansão romana, as estradas de Roma. Jesus, até o Evangelho, aproveitou dessas estradas para se ligarem a outras cidades.
por meio dessas estradas que os romanos faziam para interligar uma cidade à outra. Então, na expansão romana, eles também tinham a tua eclésia, a tua igreja. Então, quando eles venciam uma batalha de uma cidade para tomar aquele lugar, para vencer aquele lugar, para ter como não somente a batalha ganha, eles tinham que fazer uma forma, eles tinham que trazer a cultura de Roma para aquele lugar. Ele tinha que trazer a cultura do reino de Roma para aquele lugar que eles venceu a batalha. Não bastava só vencer a guerra, ele tinha que vencer a cultura daquele lugar. Então na eclésia também tinham os apóstolos, que era o chefe da comissão da eclésia, responsável para trazer a cultura de Roma para a cidade que eles tinham acabado de derrotar, para mudar a cultura daquela sociedade, para mudar a cultura daquela cidade e para trazer uma cultura nova de Roma para aquele lugar. Então qualquer cidade que você andava, a cultura de Roma era bem presente, porque ele tinha uma comissão, ele tinha pessoas separadas, exclusiva, para trazer o reino e a cultura do reino para aquele lugar. E eu e você somos separados, exclusivos. Nós somos corpo, nós somos templo, e nós somos chamados de igreja, porque nós temos uma comissão, nós temos uma missão a cumprir, porque no lugar onde Cristo venceu, agora Ele está levando a tua igreja para trazer o reino dos céus, a cultura do reino dos céus para aquele lugar. Por isso que é tão importante o discipulado. Por isso que é tão importante a gente ampliar da questão cultural. Nós não estamos aqui para ser subjugados para a cultura do mundo. Nós estamos aqui para implantar a cultura do reino dos céus por meio da palavra dele, por meio da verdade dele, por meio dos princípios dele. A missão minha e sua aqui, meu querido, é transmitir o reino dos céus para este mundo. E por isso nós somos a eclésia, comissionada, separada, exclusiva, para trazer o reino dos céus para essa terra. Para nós muito fácil hoje é ser igreja. Mas você tem que entender o contexto que Cristo falou para os apóstolos, para os discípulos dele, né, que nem apóstolo era. Agora, e as portas do inferno não vão prevalecer quando a minha igreja avançar. Não, eu não posso. Eu não devo. Deus mudou a tua natureza. Deus mudou a tua identidade. Capacitou com poder. Te colocou algo de valor. Transformou a tua essência. Te deu uma identidade de filho parecida à de Cristo. E agora está te enviando. Mas como que traz a cultura? Sendo crente genuíno. Meu gerente, ele falou essa semana, eu até falei aqui uns domingos atrás, acho que o domingo passado eu falei. Nós fomos visitar uma casa e na saída ele falou: Ginilson, eu queria participar mais, ser mais ativo na igreja. Aí ele falou: não estou conseguindo, porque tenho a imobiliária, estou com uma filha recém-nascida, tem as correrias, e eu não estou conseguindo ter essa coisa. Aí beleza, isso foi de manhã. À tarde, uma pessoa começou a falar: como olha a vida do Flávio?
Que exemplo de homem, que exemplo de caráter, que exemplo de marido, que exemplo de pai. Aí no finalzinho da tarde só estava nós dois. Eu falei: Flávio, talvez você está querendo que o ministério seja um ministério, né, itinerante, presente ali, mas o maior ministério você está vivendo para a tua vida, trazendo os princípios e os valores da palavra, pregando o evangelho por viver o evangelho, não somente de palavras, mas de vida. Você foi chamado para viver o evangelho, porque você tem uma natureza dentro de você, meu querido. Você tem algo dentro de você que vai te impulsionar a ser aquilo que Deus te chamou para ser. Está comigo aí? E para terminar, não vai terminar, tá? Mas é só para falar que vai terminar. Eu quero que você abra a tua Bíblia em João 2. João 2, capítulo 1, diz assim: no terceiro dia, fala terceiro dia. Pergunta para o teu irmão: te lembra alguma coisa? Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia de 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encha os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que foram transformada em vinho. Sem saber de onde esta viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor para o... Fala fim. Cadê? 11, ou não, 2, 10. Mas você guardou o melhor para o... Fala fim. Então, meu querido, como era o contexto do casamento judaico? Era uma semana, imagine uma semana de festa, com muito vinho, com muita comida. Esse era o contexto do casamento judaico. De muito vinho, de muita comida. Para que serviam aqueles 6 potes de pedra? Aqui ele está falando, para purificações cerimoniais. O que eram essas purificações? Era lavar as mãos, lavar o rosto. Então eles chegavam ali naqueles potes de barro, naqueles potes de pedra, lavavam suas mãos, lavavam o seu rosto. O que acontecia com aquela água? A água estava suja. Imagine todos nós lavando a nossa mão em um único ou num 6 potes de pedra. Aqui deve ter em torno quase de 100 pessoas. A água vai ficar suja. E o terceiro dia, porque ele vem discorrendo, lá se você olhar João 1, ele fala no primeiro dia, aí depois ele fala no segundo dia, e depois fala no terceiro dia, que é o casamento aqui. Outro ponto, é a primeira vez, era o primeiro milagre do Senhor Jesus. Então, para quem não me conhece profissionalmente, eu me apresento com você com o meu cartão de visita. O meu cartão de visita, eu sou corretor de imóveis, Ednilson Teixeira, Cresce tal. Está aqui, eu faço isso. Meu serviço é esse. Então Jesus mostra para mim e para você o que ele veio fazer no mundo.
Neste casamento, a gente vai ver que quando ele fala assim: separa para mim aqueles 6 potes de vaso, e agora você começa a encher eles, e agora você dá para o chefe cerimonial, ou o Metrim. Tem isso agora? Jeová, sabia. Então Jesus faz assim, vou separar, vou transformar a essência da água para vinho, vou transformar a natureza da água para vinho, e agora eu vou enviar. O que eu estou querendo dizer, meu querido? Que Jesus pegou os potes de pedra, os vasos de barro, separou, transformou e enviou para o lugar onde teria tristeza em vez de alegria, escassez em vez de abundância. Jesus nos separou como vaso de barro, e agora Ele nos transformou, a nossa essência, e está nos mandando para os lugares para dizer: eles têm que provar de vocês, porque eu vim para transformar o homem, eu vim para transformar os vasos de barro, eu vim para purificar aquilo que estava sujo em água limpa, mudando e transformando a tua essência, porque quando o mundo começar a provar aquilo que eu transformo, vai ter alegria, vai ter abundância, vai ter transformação. Eu e você somos esse vaso de barro. Nosso espírito é as águas que estavam ali dentro suja, mas Jesus transformou essa água e purificou. Jesus transformou aquilo que era água, transformou a tua essência em vinho. Está dizendo: ei, agora eu estou enviando a minha igreja para os lugares onde tem escassez, para o lugar onde teria tristeza, para que eles possam trazer alegria, para que eles possam trazer renovo, para que eles possam trazer esperança. Eu e você, meu querido, Cristo estava dizendo no primeiro milagre o que Ele veio para fazer: transformar o homem, separar o homem e enviar aqueles transformados. Se coloque de pé, meu querido. Fingir que está acabando. Jesus simbolizava que estaria um novo tempo. Jesus simbolizava que a partir do 3º dia começava um novo tempo. Deus não mais purificaria o homem apenas por fora, mas faria uma transformação da sua natureza, faria uma transformação da sua essência, estabelecendo um novo período, um novo tempo, uma nova vida transformada, regenerada a sua natureza e a sua essência. E Ele deixou para o fim, porque essa transformação seria capaz de mudar o ambiente de tristeza, mudar o ambiente de vergonha, de mudar o ambiente de escassez, de mudar o ambiente de luto, de mudar o ambiente de morte para o ambiente de vida, ambiente de festa, ambiente de abundância, ambiente de honra e ambiente de alegria. Deus está chamando eu e você, meu querido, para esse novo tempo, para o tempo do fim. Você foi comissionado, igreja, separado, igreja, com alto preço. Nós somos o melhor de Deus para esse tempo. Nós somos a nação santa, o povo exclusivo. Nós temos a natureza de Cristo, nós somos os reformadores, nós somos os filhos de Deus, chamados para transformar os ambientes aonde nós estamos. Em um mundo vazio e sem esperança, eu vou repetir o que eu falei no início, possuímos dentro de nós a resposta para aquilo que o mundo tanto procura. Como filhos e embaixadores, temos a responsabilidade de apresentar o Pai, demonstrando compaixão, amor e nos arriscando a cumprir o nosso chamado, porque foi pago um alto preço, a morte do Senhor Jesus. Eu e você, meu querido, estamos sendo chamados para esses últimos dias. Ele virá. Maranata, ora vem, Ele virá. Nos últimos dias, preste bem atenção, haverá
frieza, mas também haverá anúncio do Evangelho. Haverá nos últimos dias frieza, mas também haverá o derramar do poder do Espírito Santo. O que eu quero dizer, que não tem em cima do muro, ou você está frio, ou você está aquecido. Não tem o meio termo. Ou você age pelo poder do Espírito, ou você age pela tua frieza espiritual. E a palavra foi bem clara para mostrar para você tudo o que Cristo fez, o que Ele tem feito, para que eu e você anunciai as virtudes dEle, mas também trazer o reino dos céus para este mundo, a cultura do céu para a terra. Mas não tem meio termo, ou você está frio, ou você está cheio do poder de Deus. Fecha os teus olhos aí, meu querido. Ou você crê literalmente no poder da palavra e na ação do Espírito Santo, deixa Deus ministrar no teu coração. Deixa Deus ministrar na tua vida.